Olá, Taubaté, que bom ter você aqui na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no programa. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 11 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais o Mix da TV nesta sexta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos reexibir uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Para a gente entender mais sobre este assunto tão importante para a nossa sociedade, a gente conversa agora com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui ao Mix da TV. Obrigada, eu agradeço aí a oportunidade, da gente estar falando um pouquinho de uma forma mais clara, objetiva, para que todo mundo possa conhecer muito mais, espalhar informações e conhecimento sobre o autismo. A gente sempre ouvia falar de autista, autismo, Hoje a gente tem o TEA, Qual que é a diferença quando a gente fala desse transtorno do espectro autista? Tá. Segundo, o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, ele foi atualizado e junto dessa atualização aconteceu essa nomenclatura diferente, tá? Então, dentro do transtorno do espectro autista, nós temos o que a gente tinha antes, o Asperger, por exemplo. Hoje não existe mais, tá? Então, a terminologia correta seria transtorno do espectro autista. Mas você falar autista, autismo, não é pejorativo. Não. Doutora, então vamos lá, É transtorno. Muita gente confunde com a palavra doença. Qual que é a diferença? Tá. A diferença, assim, o transtorno, ele é caracterizado de questões do neurodesenvolvimento, tá? Então, o autista, ele já nasce autista, tá? A gente tem muitas questões, tanto genética, quanto hereditária, quanto ambiental. Então, quando nós falamos na questão do autismo, a questão genética sempre pesa, muito mais, ela tem a ver, ela precisa estar presente, mas nós temos também a questão ambiental. O que é uma questão ambiental? De repente, a mãe teve uma pré-eclâmpsia, uma pressão alta, uma diabetes gestacional. Durante a gestação, nos 3 primeiros meses, ela não sabia que estava grávida, então ela fez uso de medicamento para epilepsia, ou outras medicações também. Essa criança nasceu prematura, ela teve um sofrimento fetal, nasceu roxinha, ela não chorou, precisou ficar internada na UTI. Então, existem muitos fatores, Quando a gente fala ambiental, a gente está falando tudo que ocorreu ainda dentro, do útero. Então, é um transtorno porque ela exige, um suporte. Ela precisa que as pessoas entendam que também não invalida, de forma alguma, não invalida uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autismo, porque ela acaba sendo muito ampla, tá? E são vários graus, Como que são classificados esses graus e como que a gente pode entender esses níveis? Tá. O nível de suporte é uma nomenclatura que vai mudar, Novamente, vai acabar mudando. Porque o nível de suporte nós temos assim, nível de suporte 1, o 2 e o 3. O nível de suporte 1, nós temos aquele autista muito funcional, que é casado, que vai para a faculdade, que tem uma empresa. A gente ouve, não sei se está errado, a gente ouve grau leve, grau moderado. Está errado essa nomenclatura? Tá, não existe mais. Então, nível de suporte 1, 2 e 3. Pode continuar, desculpa ter interrompido. Imagina. Então, nível de suporte, ele vai, por exemplo, esse autista nível 1 de suporte. Ele tem a sua família, a sua funcionalidade, mas ele tem, por exemplo, assim, não vai no mercado. Tem pavor de ir no mercado, vê um monte de pessoa. Mas ele é funcional, então ele não precisa de muito suporte. Quando nós temos um autista nível 2, nível 3, são aqueles assim que precisam, muitas vezes são não verbais, o nível 3 de suporte, precisam ir ao banheiro, então
não vão sozinho, então eles necessitam de muito suporte, né? Então não existe mais essa nomenclatura de leve, né, moderado, severo, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, só para a gente retomar, doutora, a doença seria algo que a gente vai, adquire, tem tratamento e cura, Isso. E o transtorno não cura. Não tem essa cura. Não. Por isso que a gente não pode classificar como uma doença, Isso. e sim como um transtorno, né? Exatamente. E aí, Asperger, por exemplo, é um outro que está dentro desse espectro. Então, ele é bem prolongado. Existem outros transtornos que a gente poderia incluir nesse transtorno de TEA, né? Então, aí acabou ficando muito abrangente, né? Nesse sentido. No caso do gênero masculino e feminino, tem diferença entre ter mais meninos com autismo ou mais meninas com autismo, ou identificar, ter esse diagnóstico? Tá. Os estudos agora mostram que a cada 36 pessoas, uma é autista, né? Só que aí conforme vai estudando mais, a gente vai encontrando que dentro desses 36, é assim, 4:1, 4 meninas, um menino, 4 meninos, uma menina, 3, hoje a gente já fala que é quase 2:1, tá? E a diferença já está justamente nessa questão de identificar. Os meninos, né, eles têm características muito mais fortes, até por questão genética, então é muito mais visível aparecer os sinais e sintomas desde pequenininho. O comportamento fica mais visível. Muito mais visível. Já as meninas, não. As meninas são muito mais funcionais, né, elas observam muito mais, elas têm mais facilidade. E aí um diagnóstico muito mais tardio, a partir de uns 10, 12, 15 anos de idade. Qual profissional indicado, o profissional recomendado, ou os profissionais, né, indicados e recomendados, para a gente começar a ter um perfil e um diagnóstico deste paciente? Tá. Nós temos, né, no caso, a neuropsicopedagogia, nós temos os psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neuropediatra, pediatra também, neurologista, tá? Hoje em dia, como tem sido muito espalhado a questão do transtorno do espectro do autismo, muitos outros médicos em outras áreas têm feito também uma especialização, né? Porque, na verdade, qualquer médico, indiferente se poderia ser, por exemplo, um alergista, né, um obstetra, um ginecologista, ele entendendo do autismo, ele pode dar o diagnóstico. Não precisa necessariamente ser um psiquiatra ou um neurologista ou neuropediatra. O diagnóstico, a gente fala que são sinais, são sintomas, são indícios. Quais são essas características que a gente começa a entender que essa criança, esse adolescente, até mesmo um adulto, pode fazer parte desse transtorno? Tá, então a gente tem assim, é obrigatório, né? Segundo os critérios diagnósticos, né? O paciente precisa cumprir os 3 principais, que é a dificuldade na comunicação, interação social e os padrões restritos e repetitivos. Então, é obrigado a ter essas 3 abrangentes situações para que ele possa estar dentro do TEA. Então, vamos repetir esses 3 procedimentos, aí, esses 3 indícios, para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Então, o primeiro uma dificuldade na comunicação. E o que seria isso? É qualquer dificuldade ou precisa ter um grau certo de dificuldade de comunicação? Falar não é a mesma coisa que se comunicar. Sim. Tá? Então, por exemplo, assim, mas meu filho fala, mas ele pode não se comunicar. Então, uma criança ou até mesmo um adolescente ou adulto que tem a dificuldade de manter uma conversa vai e vem. Ou seja, ele emite várias palavras, mas elas não fazem sentido numa frase lógica, por exemplo. Ou ele consegue conversar somente sobre o assunto que ele gosta. É um tema específico. Ou às vezes ele começa o enunciado no meio de uma frase, traz para o começo, ou seja, não tem nexo o que ele está dizendo. Acaba ficando sem contexto, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo de amigos que está todo mundo falando sobre futebol. E aquele autista, ele gosta daquele assunto, então ele vai falar. Se de repente aquele assunto mudar e eles forem falar sobre carros, ele vai se sentir, não sei participar dessa conversa. Então ele sabe falar, se comunicar somente sobre o assunto que ele gosta. Então, por exemplo, outra forma de comunicação que nós temos, que eles também têm uma dificuldade, é na questão de cumprimentar, né? Então, nossa, aquela pessoa é mal educada, ela passou, nem falou com ninguém. Por que a pessoa sempre está de mau humor? Mas ela não entende que precisa se comunicar, falar oi, bom dia, boa tarde, porque esse comportamento é aprendido. Uma empatia social, a gente pode dizer dessa forma. Isso, tá? Então, essas questões, elas fazem parte da comunicação. Falamos da comunicação, a interação social e qual que é o outro terceiro ponto? Os padrões restritos e repetitivos. Doutora, quais seriam esses padrões para a gente também não achar uma pessoa que tenha TOC, por exemplo, que é autista? Vamos colocar assim, mais
comum, mas nem todos, né, os autistas têm, que são as estereotipias, são os flappings, né, que eles fazem. Tem aqueles que tem a ecolalia. A ecolalia, ela vem de eco, né? Então, por exemplo, eu falo assim, qual é o seu nome? Então, ao invés de você responder o seu nome, você fala, qual é o seu nome? Você repete. Aí você vê uma dificuldade na comunicação. Nós temos a questão da seletividade alimentar, que tem um padrão. Então, por exemplo, assim, eu só como tudo que é amarelo. Se for verde, eu não como. Um objeto, por exemplo, só como naquele prato, só posso tomar líquido naquele copo. Também isso é uma repetitividade. Tá? Então, assim, questões de temperatura e de dor. Ou eles têm muita sensibilidade, pentear o cabelo. Ai, meu filho chora demais para pentear o cabelo, né? Nossa, não pode encostar que já tá chorando. Ou não, tipo, bate, machuca e não sente a dor. Ou questões de textura de roupa. Se incomoda muito, não usa calça, não usa calça jeans, só usa uma roupa mais larga. Tem um tato mais sensível, né? Mas esses três são três indicadores importantes, a comunicação, a interação, a repetitividade, mas eles por si só não fecham o diagnóstico. Eles são o suficiente para fechar. São suficientes. São. Então, assim, dentro do critério, nós temos, do critério A, né, nós temos 3 ícones importantes na comunicação, e no critério B nós temos 4 ícones importantes. Então, como que fecha um diagnóstico? O paciente ele precisa preencher 100% o critério A e 50% o critério B. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho muitas características, então eu sou. E aí, quando vem, né, para avaliação, outra coisa muito importante, precisa causar um prejuízo muito grande para essa pessoa. E todos os sinais e sintomas precisam estar presentes na primeira infância. Tá? Então, começou a aparecer isso quando? Quando eu tinha uns 25 anos. Então, a gente tem que investigar outra situação. Tá? Então, assim, dentro dessas questões, nós conseguimos identificar o que realmente faz parte do transtorno do espectro do autismo e o que realmente são só alguns sinais e sintomas. Tá? Então, quando o paciente não fecha 100% o critério A e não fecha 50% do B, mas tem muitas características, por exemplo, faltou só um ícone para ele fechar, nós chamamos isso de fenótipo ampliado do autismo. Tá? Então, o fenótipo ampliado do autismo é quando realmente a pessoa tem muitas características, mas não o suficiente para fechar e ter ali nenhum diagnóstico de TEA. Então, é muito amplo. Fernanda, uma outra confusão que acontece é a questão do TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Ter o transtorno de déficit de atenção significa que faz parte do autismo ou eu posso ter isso de forma isolada? Pode, tá? O TDAH, ele também faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, a deficiência intelectual, a dislexia, né, descalculia, desortografia e o TEA. É muito comum, mais de 80% de pessoas que têm o TEA têm também o TDAH. Tá? Mais disso, são estudos comprovados. E pode ter o TDAH isolado, sem ter o autismo. Tá? Ou seja, um não está ligado ao outro efetivamente. Não. Você acaba atendendo mais crianças ou público adulto? Hoje em dia está bem mesclada essa situação, tá? Desde criancinhas assim de 2 aninhos até adultos, né, de 50, 55 anos de idade. Como é que um adulto pode fazer esse diagnóstico tardio e qual é o comportamento ou a característica que exclui este paciente de que ele faça parte do TEA? Geralmente o adulto, quando ele vem para avaliação, porque hoje em dia, né, tem muita informação, então a internet também contribui muito para isso, mas também tem muito aquela questão de banalizar o autismo, né? Então, todo mundo tem, então... Mas ele começa a se encontrar, principalmente as mulheres. Tá? As mulheres, elas têm a tendência de sofrer mais caladas, digamos assim. Elas são diagnosticadas a vida inteira como depressiva, ansiosa, mas passou a vida inteira tomando medicação, fazendo tratamento e não resolve. Tá? Então, quando elas chegam, né, o paciente adulto chega para avaliação, ele já vem aí com um conhecimento, que também é bacana, mas também é propício de uma questão ali mais para meio que quero ter esse diagnóstico, tá? Por questões até de benefícios e tudo mais, isso também acontece. Mas não é difícil identificar. Por quê? Porque é uma regra, precisa estar na primeira infância. Então, como que nós fazemos? Quem conhece você, né? Por exemplo, um paciente adulto, você mora com seus pais, então seus pais precisam vir na avaliação. É o fundamental.
Quem mais, né, convive com você? Quem conhece você melhor, por exemplo? Um amigo de infância, um Isso. avô, um vizinho. Um irmão. Não, meu irmão me conhece de trás para frente. Ou seja, se não teve essas características, esse comportamento lá na primeira infância, já é uma exclusão de que não faz parte do transtorno, né? Sim, sim. Então já é um indicativo para quem está buscando diagnóstico. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, a gente está falando, né, tirando essas dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. A gente está conversando com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. São muitas dúvidas, o assunto também é muito extenso. A gente não consegue só aqui, na hora do papo, eliminar todas as dúvidas, mas a gente está tentando, de forma mais superficial possível, passar as informações mais corretas e específicas para ajudar você que está em casa assistindo. Às vezes também tem algum amigo, familiar, né, seja mais próximo. Doutora, como que é feito o tratamento? Assim, é igual para todo mundo? Não. Justamente, né, pela questão do TEA ser um espectro, então nós temos pacientes que precisam de terapeuta ocupacional, tem alguns que precisam de fonoaudiólogo, outros de psicólogo, outros que trabalham a questão da nutrição. Então é muito diversificado. Medicação também entra em alguns casos? Entra. É uma questão, assim, muito difícil não entrar com uma medicação, porque a maioria também, né, dos autistas, eles têm dificuldade para dormir, ou eles são mais hiperativos, né, então sempre acaba entrando uma medicação para tentar dar um suporte maior, né. Para quem é leigo, às vezes vai encontrar com uma pessoa do transtorno do espectro do autismo, seja dentro de casa, na escola, no trabalho, quais são as dicas que a senhora deixa para essa pessoa aprender a lidar com quem tem TEA? Muitos pacientes, assim, relatam, principalmente os adultos, eles falam muito, assim, que as pessoas falam, nossa, você é esquisito. Eu não vou falar com você porque você é muito estranho, né? Então, muitas palavras, eu acho que quando você conhece realmente alguém de perto e sabe o quanto aquilo causa um prejuízo, a gente consegue amenizar muito, sabe? Entender a diferença, tipo, ele não gosta de ir na festa da confraternização, né, de final de ano. Não quer dizer que ele é antissocial, é arrogante. No sentido assim, não me misturo. Não, para ele é muito difícil estar naquele ambiente com muitas pessoas, muitos estímulos. Então ele não vai. Mas isso não quer dizer que ele não gosta da empresa, que ele não gosta de fazer parte daquele grupo. Então, palavras realmente assim que machucam. Você sempre foi assim. Os pais, né, geralmente. Você não sabe nada. Você sempre tá com essa cara. Nossa, você não entende, não é assim que funciona. O conhecimento, ele liberta, né? Ele liberta e transforma. Eu acho que essa é a chave. A gente falou dos graus, dos níveis, né? Nível 1, 2. Esse 1, ele é mais funcional perante a sociedade, né? Talvez ele enfrente mais preconceitos do que quem tem um grau nível 2, por exemplo, porque já é um outro caminho, né? Um outro mecanismo, né? Sim, exatamente. O nível 1 de suporte, ele muitas vezes é invalidado, tá? É muito comum, principalmente assim, tanto crianças, né, e escolas, os professores, mas ele não tem cara de autista. Autista não tem cara mesmo, sim. Né? Ele sabe fazer tudo sozinho, ele não precisa de um acompanhante, ou de repente um adolescente. Isso daí não é autismo não, isso é frescura, tá? Então, o nível 1 de suporte, todos têm o seu sofrimento, mas o nível 1 de suporte, ele é invalidado o tempo todo. Doutora, achando um profissional adequado, fechando o diagnóstico, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar ou apenas um profissional consegue dar esse diagnóstico? Não, um profissional consegue, né? Mas sempre é bom, assim, a gente ter uma equipe multidisciplinar, tá? E uma vez fechado o diagnóstico, esse paciente, ele tem algum tipo de benefício de aposentadoria, recebimento de algum valor, tem algum desconto, ou depende de cada municipalidade, depende de cada estado? Não, na questão ele entra, né, como PCD, o TEA, e aí ele tem o benefício de rodízio, de PVA, IPTU, né, os benefícios do PCD mesmo. Então, o LOAS, né, que é o salário mínimo, acredito eu. O benefício de prestação continuada, Isso, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele também recebe esse salário caso ele mostre aquela hipossuficiência familiar, né? Tem que ser bem baixa mesmo a renda dele. Para poder receber. Outra dúvida importante, doutora, o SUS realiza esse tratamento, esse acompanhamento das pessoas que têm TEA ou deveria realizar, está na lei ou não acompanha? É difícil essa parte. Essa parte, eu montei desde outubro um projeto social voltado justamente para crianças da rede pública, né, que estudam na municipal ou na estadual,
com um valor bem mais acessível, uma forma de pagamento bem mais acessível, para que elas consigam ter justamente aquilo que o SUS não está oferecendo. Né? Porque o número de casos aumenta a cada ano, né? E a gente sabe que às vezes as terapias básicas, os tratamentos básicos, o próprio SUS às vezes não acaba conseguindo suportar, né? Sim. E acaba tendo até a questão da fila de espera, fica 2 anos. Então, os pacientes que vêm para o projeto social com valor mais acessível, são 2, 3 anos na fila de espera para passar com o médico. Só que é um prejuízo muito grande. A gente fala que tempo, dentro do TEA, o tempo é neurônio. Então, 3 anos é um prejuízo muito grande. Infelizmente, a gente tem essa realidade do Sistema Único de Saúde não ter realmente essa demanda, né? E os profissionais, num todo, realmente precisam se capacitar, tá? Porque muitos profissionais fazem ali a sua graduação, a sua formação e estacionam, né? E hoje em dia acaba passando muito batido aquilo que era claro que era o TEA, mas não tiveram um olhar assim mais minucioso. E mesmo que seja um grau de suporte nível 3, né? Um nível 3, é possível esse paciente ter uma qualidade de vida? O nível 3 de suporte, se ele fizer todas as terapias, certo? Principalmente se for pequeno, né? Se for uma criança bem pequena, ele vai para o nível 2 e ele vai para o nível 1. Né? Eu conheço muitos casos de pacientes nível 3, não verbais, totalmente incomunicáveis, sabe? Que foram aí para o nível 1 de suporte. E se você vê, você fala, nossa, que avanço, né? Digamos assim. Então tem como se fosse, não uma regressão, mas ele consegue ter uma evolução dentro do seu quadro, né? Consegue. E assim como a gente tem o nível 1 de suporte, quando ele não tem o tratamento adequado, ele pode ir para o nível 2. Assim como a gente tem o nível 2, quando não tem o tratamento, vai para o 3. A gente estendeu um pouquinho a nossa hora do papo hoje, porque o assunto é muito importante, ele é complexo, exigiria mais tempo até do nosso programa para a gente poder tirar todas as dúvidas possíveis. Quero agradecer a doutora Fernanda Nakayone pela presença e gostaria que, antes da gente finalizar, deixasse uma mensagem, então, para o nosso público, alguma mensagem ou motivacional, ou relacionada ao respeito, à empatia, como é que a gente pode lidar com essa situação no nosso dia a dia? Eu acho assim, dentro da questão do TEA, principalmente chegando agora no final de ano, as questões de fogos de artifício, né, traz um prejuízo muito grande aí para as questões sensoriais, né, dos autistas. Mas eu gostaria de deixar realmente para a população o conhecimento. O conhecimento, ele liberta, ele transforma. Para você que é adulto, que entende que tem muitas características, mas tem um certo medo, tem uma insegurança, tem um receio, ou fala, não quero mais, não preciso mais, eu vivi a minha vida inteira assim, não preciso de nenhum diagnóstico. O diagnóstico, ele é libertador. Você se conhecer, saber como você funciona, a sua funcionalidade, os seus prejuízos, seja eles sociais, seja na comunicação, o que é mais difícil para você, até para que a sua própria família entenda e te ajude de alguma forma, né? E não fale, você é assim, né, por esse motivo. Então, eu acredito que, assim, dentro dessa questão, dessa oportunidade de trazer o conhecimento para toda a população, de uma forma muito clara, sempre buscar, né, cada vez mais se interessar pelo assunto. Não é porque você não tem ninguém na sua família que você não precisa aprender sobre isso, e muito pelo contrário, né? Tudo à nossa volta contribui para que todos nós possamos aí crescer como sociedade e muito mais. Então, eu agradeço, né, aqui a oportunidade. É muito importante a gente ter essa troca. Nós que agradecemos mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, Obrigada. Viu? Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como tudo isso funciona? Vamos para a nossa tela para você acompanhar os principais canais aqui da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamaratt@gmail.com você manda sua crítica, opinião e sugestão de pauta. Assiste ao vivo os nossos programas no youtube.com/TVC Taubaté e no facebook.com/TVC Taubaté.
No canal do YouTube tem playlists completas e você assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de se comunicar com texto, áudio ou vídeo, a melhor plataforma é através do WhatsApp, o DDD é o 12 e o número 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o TikTok e o Instagram. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short desta sexta-feira. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! A gente gosta de conhecer a história de gente que está fazendo história. E é o seu caso, né? Que a gente vê... a gente passou por uma ditadura do cabelo liso. Sim, um padrão, né? Padrão que a gente foi quebrando, mas a gente vai chegar nisso. Começando do começo. Você é daqui? Nasci em Pindamonhangaba, mas eu passei uma grande parte da minha infância em Suzano. Foi de lá que eu vim para cá. Na época eu trabalhava no extinto Banco Nacional. E eu fui transferida para cá. Eu voltei a morar em Pinda e vim trabalhar em Taubaté. E uma curiosidade é que o meu marido trabalhava no mesmo banco que eu. Ele saiu uma semana antes de eu entrar, nós tivemos o mesmo chefe. Mas a gente não se conheceu no banco. Então estava escrito, mas não deu certo antes. Exatamente. Como que deu certo? Pois é, porque ele morava na mesma... Daí depois que eu saí do banco, porque eu fiquei só 7 meses. Eu odiei trabalhar em banco. Tem nada a ver comigo. Cara. Tem nada a ver comigo. Vou ser obrigada a concordar. Aí eu saí do banco, mudei para Taubaté e fui trabalhar em uma loja de roupa. E a loja era na mesma rua da República que eu morava e era a mesma rua da casa dele. E na minha República tinha uma amiga dele morando. Então ela foi a ponte entre a gente. Exatamente. É uma história aí que realmente para contar para os netos. Sim. Mas você chegou aqui então, foi trabalhar com banco, foi trabalhar com loja. Isso. Aonde chegou o salão na sua vida? Onde chegou a arte de mexer com cabelo? Este cabelo que vocês estão vendo, ó, tem dedo de Anitta Galvão. Ele chegou aqui e não tava assim não, gente. Agora tá todo ajeitadinho com os meus cachos. Obrigada. Eu costumo dizer que eu não escolhi a minha profissão, eu fui escolhida por ela. Porque quando eu mudei para Taubaté e fui trabalhar numa loja, eu vendia muita roupa de festa para madrinhas, né? E eu não mexia com cabelo nem com maquiagem. Mas para eu ter um ganho extra, eu fui fazer um curso de maquiagem no Senac. E comecei a maquiar as pessoas. Aí quando chegava a hora do cabelo, eu dava opiniões. Falava, faz assim, faz assado, mas eu não fazia. E elas faziam o que eu dizia e sempre dava certo. Aí depois que eu conheci ele, eu comecei a cortar o cabelo da sogra, sem ter curso, sem ter nada. Passar tinta, cortar a franja da sobrinha, e assim foi que começou. Aí então eu fui maquiadora antes de ser cabeleireira. Aí chegou uma hora em que ele falou pra mim, ele e a minha sogra, por que você não vai fazer um curso de cabelo então? Porque você mexe bem, você faz bem isso. Falei, gente, será? Na época eu morria de nojo de cabelo. Cabelo molhado. Aliás, até hoje eu não limpo ralo. É sério? Não limpo ralo de casa de jeito nenhum. Mas agora você tá num ponto da vida que não precisa mais passar por isso. Aí eu falei, gente, eu vou mexer com o cabelo molhado. Será que eu vou conseguir? Fui pro curso, menina. Nós passamos 3 meses aprendendo lavar o cabelo só sem pôr a mão, só teoricamente. No primeiro dia de aula prática de lavar o cabelo no Senac, tinha um monte de lavatórios juntos, assim. E eu tava num determinado... E era uma sala grande. E a professora tava lá do outro lado, na porta. Primeiro cabelo que eu fui lavar, que a água não rodava no ralo. Aí eu gritei, professora, o meu ralo tá entupido. Ela falou, coloca a mão e puxa, vai ver que é um cabelo. Eu falei, Jesus, eu vou ter que fazer isso. E aquele monte de gente junto, eu não ia pagar mico de falar pra eles que eu tinha nojo, né? Rezei, puxei, assim, saiu um tubo de cabelo. Eu nem vomitei e falei, vai dar certo. Vamos até o fim que vai dar certo. Eu superei minha fobia. Vai dar certo. E acabou que antes de eu me formar, eu já estava atendendo a domicílio. Uhum. E daí, o resto da história? E daí eu não parei mais. Daí foi, eu acabei de me formar, tentei trabalhar em outro salão, tentei fazer estágio em outro salão, porque na época eu não tinha o hábito de frequentar salão. Isso não era uma coisa comum. Então, nós estamos falando de 32 anos atrás. Então não era uma coisa comum na minha vida. Eu ia uma vez por ano cortar a ponta do cabelo. Aí quando a professora falou, você precisa ter um estágio, eu procurei o salão onde eu e minha filha íamos uma vez por ano para cortar o cabelo, e que inclusive era a professora dela.
a dona do salão. Pedi falei, escuta, eu posso vir aqui só aos sábados de graça, não vou cobrar nada, mas só para eu ver, entender como que é o salão, te ajudar a fazer alguma coisa e tal. Ah, pode. Eu fui no salão, cheguei às 8 horas da manhã do sábado, saí de lá às 8 horas da noite. A única coisa que ela deixou eu fazer foi limpar a maleta de maquiagem dela. Não teve que limpar o ralo. Não deixou eu lavar um cabelo. Bom, fui embora frustradíssima e pensei, se ela não me deu chance, eu vou ter que abrir o meu mesmo. Não tem jeito. E foi assim que eu fiz. Imagina o arrependimento dessa mulher. Eu falei, eu podia ter falado que eu fui a mestra, que foi a pessoa que encaminhei, mas não. Não. Ela só... Ou ela achou bom, né? Tipo, ela era concorrente. Só deixou eu limpar a maleta de maquiagem. Que é uma coisa muito chata esse negócio, né? Porque ninguém é concorrente de ninguém. Não. Gente, o céu é muito grande, cabe todo mundo. E tem público para todo mundo, porque cada um tem um perfil. A gente pode aprender a mesma coisa tecnicamente, mas você vai... Nós duas aprendemos a mesma coisa tecnicamente, mas você vai imprimir a sua personalidade naquela coisa. E eu vou imprimir a minha. No final, elas não vão ser iguais. Tem espaço para todo mundo. Vai, lógico. Tem gente que vai gostar do seu jeito de fazer e tem gente que vai gostar do meu jeito de fazer. E tá tudo bem. E também tem aquilo de, é mais perto da minha casa. Eu gosto mais da especialidade dela. Exatamente. Ela é melhor com tinta, ela é melhor com corte. Cada um vai ser melhor. E você faz muita palestra, né? Encontros, assim, não Faço. Eu comecei a fazer eventos, né? A gente faz eventos no shopping da cidade uma vez por ano, reunindo pessoas cacheadas, mulheres em transição, mulheres com dores, né? E já faço no salão alguns encontros também, tem um que eu chamo de beleza inclusiva, uma vez por ano também, e eu tenho feito algumas palestras também na cidade e fora daqui. E agora chegou a hora do nosso último short de hoje. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E separamos um corte bem interessante. Vamos ver? Solta o play! O medo de falar em público, na verdade, ele é um medo da rejeição do que o público vai fazer com essa pessoa. Então, muitas pessoas têm esse medo da rejeição e vão buscar cursos de oratória ou especializações relacionadas à comunicação em si, quando, na verdade, não trabalham muitas vezes a causa, que é a questão emocional do medo, da insegurança, da busca mesmo pelo olhar da outra pessoa, a busca pela aprovação. Geralmente, a pessoa que desenvolve o medo de falar em público, ela teve uma infância onde os pais ou cuidadores repreendiam muito. Então, você não pode falar, isso é coisa de adulto. Por exemplo, aquela criança, às vezes, ela precisou se expressar, ela gostaria de se expressar sendo ela mesma. E aí veio algum adulto ou uma pessoa de referência e disse para ela, de alguma forma, que ela não poderia fazer aquilo que ela gostaria. Mesmo que sejam questões do dia a dia, como, por exemplo, falar alto ou dar uma risada mais alta. Essa criança, ela teve ali um bloqueio nessa expressão, e aí quando ela se torna adulta, ela vai falar diante de outras pessoas, inconscientemente ela sente aquela trava, será que o que eu vou falar vai agradar? Porque o maior medo da criança é a rejeição, e se ela se sente rejeitada na expressão, ela começa a travar nos aspectos profissionais, nos aspectos em que ela precisa se expressar de alguma maneira. O medo vai aparecer toda vez que essa pessoa precisa se expor a duas ou mais pessoas, seja em reuniões de trabalho, ou de repente uma apresentação no trabalho para um grupo maior, ou uma palestra de um evento que essa pessoa seja convidada. Então, em qualquer momento que ela se sinta avaliada, julgada, ela sinta que em algum momento alguém pode rejeitar aquilo que ela traz na fala, nesses momentos a pessoa sente esse medo de falar em público. Durante uma conversa informal, ela também pode travar quando ela vai pensar, por exemplo, em fazer uma piada. Então ela pensa assim, será que a minha piada vai ser bem aceita ou não? Então essa pessoa que tem um medo de falar em público, ela já vai demonstrar um comportamento mais retraído, mesmo em momentos de descontração. Quando ela vai falar em público realmente para apresentar algo que seja importante para ela ou para o meio onde ela está, esse medo ele se intensifica. Então ela vai começar a demonstrar os sinais físicos mesmo, da dificuldade de respiração, um certo
certo tremor, uma certa ansiedade, uma angústia antes daquele contato que ela precisa realizar. Quando a pessoa ela percebe que os resultados dela estão sendo afetados por esse medo. Então, de repente, a pessoa não consegue uma promoção no trabalho, ou ela pode ter uma outra oportunidade de se expor, mostrar a própria empresa. Eu acompanho muitos empresários que têm medo de falar em público, de expor os seus negócios para várias pessoas, e isso acaba também desenvolvendo a dificuldade da evolução do próprio negócio dele. Muitas pessoas que trabalham em empresas também precisam fazer parcerias, networking, participar de eventos. São momentos como esse que a pessoa começa a perceber que ela não está tendo o resultado desejado devido a esse medo de se expor. O nervosismo comum, ele é comum a todas as pessoas, então a pessoa vai refletir antes, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que a minha ideia vai agradar as pessoas ou não? Isso já vai ali causar para ela um certo desconforto emocional, que é natural. Porém, quando essa pessoa percebe que ela já não conseguiu se expor da maneira como gostaria naquele evento, naquele momento em grupo, ou ela numa preparação de material, de um slide, ela já retira algumas partes que ela gostaria de falar, mas que ela tem insegurança. É nesse momento que a gente percebe que tem um problema instalado ali. Quando essa pessoa, de alguma maneira, ela ficou prejudicada dentro do próprio desenvolvimento dela. Ela se limita dentro dos medos, né, diante das inseguranças dela. Antes, ela começa a apresentar ansiedade, então um tremor nas mãos, a respiração fica bastante aflita, afobada. A respiração, ela traz muito desse estado emocional, e quando a gente fala em falar em público, né? Ou seja, a respiração, ela vai traduzir o que a pessoa está sentindo. E o primeiro passo é observar, será que eu estou conseguindo respirar fluidamente ou não? Então a pessoa ela fica bastante insegura nesse aspecto. A entrevista de emprego é um momento que muitas pessoas ficam com muito medo. E eu, particularmente, já acompanhei muitos candidatos que não passaram em entrevistas por não conseguirem se expressar. Então, o primeiro passo é, seja sincero. Essa pessoa precisa ter certeza, precisa ter ciência do que ela vai transmitir nessa entrevista. Então, sinceridade é muito importante. Segundo ponto, desenvolver uma comunicação clara e objetiva nessa entrevista. A pessoa que ela tem medo de falar em público, naturalmente, ela vai desenvolver um discurso mais alongado, ela quer se expressar, ela quer se explicar. A insegurança, a ansiedade daquele momento propicia isso. Então, ter um discurso direto, assertivo, com uma pauta clara na mente dela, o que essa pessoa quer transmitir. Isso é fundamental, ela se preparar antes para o momento da entrevista. É importante, antes de falarmos sobre nós mesmos, é importante a gente fortalecer nossa autoconfiança. Muitas pessoas têm autocobrança e a autocobrança faz essas pessoas se sentirem não suficientes. E é esse sentimento de não ser suficientemente bom que faz as pessoas travarem numa entrevista de emprego, quando o entrevistador pergunta, por exemplo, quais são seus pontos a serem desenvolvidos, ou fala um pouquinho para mim sobre suas experiências passadas. A pessoa que tem um alto grau de autocobrança, ela acredita que ela nunca é boa o suficiente, então ela se sente frágil, emocionalmente falando, ao relatar aquilo que ela fez, e isso também atrapalha a comunicação com o entrevistador. Os programas Você Entrevista e Em Prosa estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Tá no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. A vacinação é uma medida importante para a prevenção de doenças, deve ser acompanhada ao longo das nossas vidas e é uma estratégia de saúde pública, além de estimular o nosso sistema imunológico e nos proteger contra doenças. Para a gente falar sobre o Dia Nacional da Vacinação, a gente conversa com a doutora Estela Zoner, que recebe a gente aqui na residência dela. Muito obrigado por receber a nossa equipe tão bem.
É um prazer que vocês estejam aqui falando de um tema importantíssimo. A gente fala de vacinação, é algo que faz parte da nossa cultura, mas tem muita gente que ainda não sabe como é que funciona, né? Como é que funcionam as vacinas na prática? Na prática, o que a gente faz quando vacina uma pessoa? Oferece uma forma amansada do micro-organismo, do micróbio, seja um vírus, por exemplo, atenuada que a gente fala. Exemplo, vacina do sarampo. Uma forma morta, né? A gente tem vacinas da Covid, que são vacinas desse tipo, por exemplo, Coronavac. Ou um material que pertence àquele micróbio que é colocado no organismo da pessoa. A gente tem como exemplo as vacinas antipneumocócicas, que é onde você tem a presença da cápsula da bactéria associado com uma proteína para aumentar o potencial de gerar anticorpos. Então, a gente apresenta para o corpo formas boazinhas dos micróbios para que ele forme os anticorpos e, uma vez frente à forma selvagem, não adquira a doença e sim manifeste a resposta. Desde 1973, o Brasil tem um Programa Nacional de Imunização, né? São várias vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Quais são essas principais vacinas e qual que é a importância da gente ter a carteirinha de vacinação atualizada? É o Programa Nacional de Imunizações, um exemplo para o mundo, uma organização excelente. E temos várias vacinas, eu vou citar as da primeira infância, né? A vacina de hepatite B, que controla e evita uma doença potencialmente muito grave, né? As vacinas antipneumocócica, antimeningocócica, evitando as meningites, a vacina contra o tétano, a vacina contra a difteria, contra a coqueluche, contra a febre amarela. Então, várias vacinas gratuitamente. É uma boa aplicação dos nossos impostos. Pagou-se o imposto e virou vacina? Parabéns, né? E tudo muito certinho, você tem acesso a uma lista dessas vacinas com as idades certas de fazer e o postinho está aí na esquina da sua casa. Graças a esse programa, várias doenças foram erradicadas do nosso país, por exemplo, mas elas voltaram a ser um fator de preocupação nos últimos anos, né? Quais são essas doenças que a gente não conta mais na população, graças ao programa de imunização, e como que a gente pode se prevenir para que elas não voltem novamente? Fazendo vacina, né? Vacina é tudo de bom. Vacina é prevenção, vacina é proteção. A gente previne fazendo vacina. Mas o que aconteceu, por exemplo, em meados, eu não me lembro exatamente o ano, mas recebi a informação na Vigilância Epidemiológica de Taubaté que a gente estava livre do sarampo no nosso país. Livre. Puxa, fiquei tão feliz, né? De repente estamos tendo novamente casos há alguns anos. Sarampo é uma doença grave. Sarampo não é sarampinho, não. Sarampo é uma doença que acaba com a imunidade, complica com pneumonias associadas e leva à morte, muitas vezes. Ou então sequelas neurológicas. Tem uma síndrome a médio prazo, mais crônica do sarampo, que dá sequela neurológica. Então, gente, não brinca com coisa séria, faz a vacina direitinho, que está aí à nossa disposição. A minha carteirinha está em dia. A gente tem percebido, com o avanço das redes sociais, principalmente das novas tecnologias, o número exacerbado de fake news relacionados à área da ciência, e quando a gente fala de vacinação não é diferente. Qualquer recomendação da senhora para os pais e responsáveis continuarem atualizando a carteirinha de vacinação dos filhos, dos menores e também os adultos, né? Até porque a gente também precisa de imunização a vida inteira. Com certeza. Gente, não me peçam para construir uma parede. Eu não sou engenheira, eu não sou arquiteto, eu não sou pedreiro. Então não peçam para uma pessoa que não entende de vacina e não creio na opinião dela sobre vacina, né? Nós temos dentro da saúde pessoas especializadas em vacinação que estudam isso e tal. Então, onde você procura informação de vacina? Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Sociedade Brasileira de Imunização. São confiáveis, né? São locais de confiabilidade. Qualquer pessoa que escreve, que não sabe nada de vacina, não tem nem noção de como é feito, acho que eu ouvi dizer que fez mal. Gente, o ouvir dizer não deve ser usado. É o provado, é o científico, é o comprovado. E sim, vacina dá algum efeito colateral? Sim, dá.
Às vezes dói no local da aplicação, fica um roxinho, né? Se tiver um pequeno sangramento, fica um vermelho, um pouquinho irritado. Febre pode ser acompanhada, é o organismo reagindo, é o organismo recebendo aquele estímulo. Quando a gente é criança ou adolescente, geralmente tem um pai, a mãe ou um responsável que acompanha a gente até o posto, tem as campanhas, o famoso Zé Gotinha, como a gente acostumou, né, fazer parte do nosso dia a dia. Mas quando a gente se torna adulto, a nossa carteirinha precisa ser atualizada. Quais são as vacinas que os adultos geralmente esquecem de tomar e eles devem ter isso atualizado? Simples demais. A vacina antitetânica, que você recebe, né, acompanhada de outra, aos 5 anos de idade, 4 anos de idade. Daí aos 15 o cara já está meio esquecido, mas a mãe dá uma cutucada, porque ele ainda mora com a mãe. Mas aos 25, aos 35, aos 45, até você morrer você tem que fazer antitetânica. Tá? Então faça antitetânica, porque evita uma doença que mata, o tétano, né? Então nós temos que estar atualizados. Por exemplo, a vacina de gripe para o idoso e para todas as populações. Eu falo do idoso, porque o idoso é mais sensível, né? E temos a Covid, gente, tá aí. Temos que fazer a Covid. Quanto? Ah, mas eu ouvi dizer que tem uma vacina da Covid. Gente, é melhor às vezes uma febre da vacina do que uma doença que mata, né? Então eu não jogo na loteria, não, eu tomo a vacina. A gente está conversando com a doutora Estela Zoner neste Dia Nacional da Vacinação, hoje, 17 de outubro de 2024. A gente está homenageando essa data, comemorando e incentivando também a população a deixar sua carteirinha de vacinação atualizada. Doutora, a senhora falou agora da Covid, a gente acabou de passar por nós estamos num período pós-pandemia, podemos dizer assim. Foram 3, 4 anos, né, de muito sofrimento, muitas discussões. A senhora sendo da área da ciência, como que a senhora viu esse avanço tão rápido, significativo e valioso do desenvolvimento dessas vacinas? Tá. A pandemia passou, porque estava no mundo inteiro, mas nós temos casos acontecendo o tempo todo na nossa cidade, mesmo em pessoas vacinadas, né? Quando o sujeito é vacinado, ele tem mais fraco, né? Mas houve um movimento mundial frente a uma doença que estava matando, ceifando vidas, né? Para que se produzisse e acelerasse a produção de vacinas. Isso foi uma crítica de algumas pessoas desavisadas. Gente, se eu tenho uma fábrica que funciona de dia, quando eu preciso que ela funcione 24 horas, eu ponho equipes de turnos, né? Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, e ela passa a funcionar 24 horas. Quando eu estou direcionando para uma função, mas existe uma premência, um desespero por causa da vacina da Covid, eu direciono para fazer vacina da Covid. Por isso que foi rápido. As tecnologias já existiam. A vacina da hepatite A, dando um exemplo, ela é uma vacina de vírus morto. Vamos falar assim, não é bem esse nome que a gente usa. Daí, a Coronavac é uma vacina de vírus morto. Então, foi pega uma tecnologia existente e transformada numa nova vacina. Então, gente, foi uma organização, um planejamento, um esforço mundial que deu certo. Depois das vacinas, a coisa melhorou e se controlou. Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização conta com 31 vacinas, 4 imunoglobulinas e 13 soros. Doutora, quais são os soros mais comuns no Sul e do SUS, né? E eles também fazem parte dessa campanha de prevenção, né? É bom a gente falar o que é o soro, tá? O soro é o anticorpo pronto. Então, se eu fiz um ferimento muito feio, tal, eu posso tomar um soro antitetânico. O soro contra a difteria, o soro contra a hepatite. Então, são anticorpos produzidos em outros organismos, alguns deles são produzidos em equinos, e os equinos geram aquela quantidade de anticorpos e fica armazenado soro antiescorpiônico, gente, vamos lembrar, nossa cidade tem muito escorpionismo, né? Então isso é produzido e dado ao organismo humano o anticorpo pronto, ele não produziu nada, a gente fala imunidade passiva, não houve produção. As imunoglobulinas são também um jeito de oferecer proteção pronta. A vacina é quando o corpo vai reagir, tá? É importante a gente lembrar, já falei então os soros, né? Falei do antiescorpiônico, contra a picada de cobra, as variadas cobras e outros animais
que sejam agressivos por Aracnídeos também. Aracnídeos também, né? Tanto que quando o aracnídeo, ele é parente do escorpião, tá? Então você consegue fazer na falta de um, suprir com o outro, e isso tudo precisa ser produzido, tem em estoque. Quem faz a gestão disso? Os órgãos SUS, para esses soros importantes. Produzidos no Butantan muitas vezes, vem para as cidades de acordo com demanda, e quem faz a gestão no município é a vigilância epidemiológica. Gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem para o taubateano, para a taubateana, para as famílias aqui da nossa cidade e da região também, a respeito da vacinação. Eu gosto muito de Taubaté, gosto muito da região, eu não sou daqui, eu adotei esta região e amo a região onde eu resido. Gente, quando tinha pouquinha vacina, tipo, quando eu era criança, eu tive um monte de doença que não tinha jeito de não ter, né? Eu tive sarampo, catapora e tal. Quando as minhas filhas, que hoje são pessoas de 30, 40 anos, já tinha mais, eu ofereci todas que eu pude oferecer. Hoje, então, tem muito mais oportunidades. Hoje nós temos vacina da dengue, por exemplo, que ainda não está em número suficiente, mas está aí disponível de uma certa forma. Não deixe de usar aquela ferramenta que protege o seu filho, seu familiar, o idoso da sua casa. Está ali, disponível, muitas vezes gratuito, muitas vezes. Se a gente fizesse só a vacina do SUS, já estaria ótimo. Algumas pessoas dão uma extrapolada e fazem um pouco mais do particular. Mas faça vacina. Vacina é proteção. Proteção é amor. Ame os seus familiares e a si próprio. Proteja-se com a vacinação. Doutora Estela Zoner, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, pelo conhecimento compartilhado aqui com os nossos telespectadores e até uma próxima oportunidade. Será um prazer recebê-los de novo. A entrevista completa está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana e continue aqui conectado com a nossa programação.